Você sente que sua energia caiu, o desejo sumiu e o corpo já não responde como antes? Pode ser que o problema não esteja nos anos, mas nos hormônios. Neste vídeo revelador, você vai entender como a testosterona e o estrogênio, os hormônios da juventude, continuam sendo fundamentais após os 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Descubra os sinais invisíveis do desequilíbrio hormonal, os hábitos que silenciam sua vitalidade e, principalmente, como ativar naturalmente esses hormônios com uma rotina simples e poderosa de 24 horas. Você não precisa de fórmulas caras, reposições químicas ou dietas mirabolantes. Precisa apenas dos gatilhos certos para que seu próprio corpo volte a produzir o que sempre soube fazer: vitalidade, desejo, força, clareza e bem-estar. Prepare-se para descobrir os alimentos que despertam seus hormônios todos os dias, o melhor tipo de exercício para ativar a testosterona naturalmente, os maiores sabotadores hormonais escondidos na sua rotina, como manter o desejo sexual vivo depois dos 60, e o plano prático para manter tudo isso funcionando ao longo dos anos. Se você quer envelhecer com autonomia, leveza e prazer, assista até o fim. Este vídeo pode mudar sua forma de viver e de sentir o próprio corpo. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo depois dos 60 anos, continuam com energia de sobra, pele firme, bom humor e até desejo sexual em alta, enquanto outras parecem perder o brilho, a disposição e a vitalidade em questão de poucos anos? A resposta, na maioria dos casos, não está em remédios caros nem em milagres, mas sim em como o corpo lida com os hormônios da juventude, a testosterona e o estrogênio. Esses dois nomes podem parecer distantes ou complicados, mas a verdade é que eles estão no centro de tudo aquilo que faz o corpo funcionar bem, envelhecer devagar e viver com prazer. São eles que mantêm a libido viva, os ossos firmes, os músculos ativos, o coração protegido e o cérebro afiado. Mas após os 50, e especialmente depois dos 60, a produção desses hormônios começa a diminuir. E é aí que o corpo começa a dar sinais: perda de massa muscular, cansaço crônico, ganho de gordura abdominal, alterações de humor, sono irregular e, claro, a queda do desejo sexual. Só que há uma boa notícia: existem formas naturais e comprovadas de estimular esses hormônios, sem reposições artificiais, sem medicamentos e sem depender de fórmulas milagrosas. São mudanças simples no estilo de vida, na alimentação e na rotina diária que, somadas, podem reativar a força hormonal do corpo e transformar a forma como você envelhece. E tudo começa com um entendimento essencial: testosterona não é só hormônio de homem e estrogênio não é só hormônio de mulher. Ambos são importantes para os dois sexos, e o equilíbrio entre eles é o que define o quanto o corpo será capaz de se manter ativo, funcional e pleno na terceira idade. A testosterona, por exemplo, está diretamente ligada à força física, ao desejo sexual, à densidade óssea e à clareza mental. Nos homens, ela é produzida principalmente nos testículos, mas também em pequenas quantidades nas glândulas suprarrenais. Nas mulheres, ela também é produzida, em menor escala, nos ovários e nas glândulas, mas exerce um papel fundamental no desejo sexual, na energia diária e até na saúde cardiovascular. Já o estrogênio, que muitas vezes é associado apenas à fertilidade, vai muito além disso. Ele ajuda a manter a pele hidratada, o cérebro em alerta, os vasos sanguíneos saudáveis e as articulações flexíveis. Quando ele cai drasticamente, o que ocorre na menopausa, as mulheres sentem ondas de calor, irritabilidade, secura vaginal, insônia e até lapsos de memória. Mas os homens também precisam de estrogênio em níveis equilibrados. Um homem com estrogênio muito baixo pode sofrer com perda de libido, alterações de humor e até problemas de circulação. Por isso, mais do que repor hormônios com cápsulas ou injeções, o segredo está em reeducar o corpo para produzir o que ele já foi capaz de produzir sozinho. A primeira etapa desse processo é entender que o estilo de vida moderno, repleto de estresse, sono ruim, alimentação industrializada e sedentarismo, é o que mais prejudica a produção hormonal natural. Vamos começar pelo sono.
Você sabia que a maior parte da testosterona e do estrogênio é produzida durante o sono profundo? E que uma única noite mal dormida pode reduzir os níveis desses hormônios em até 30% no dia seguinte? É por isso que o descanso precisa ser visto como prioridade. Dormir bem, ao menos 7 horas por noite com o quarto escuro, sem telas por perto e com um ritmo regular, é como dar permissão ao corpo para regenerar sua fábrica hormonal todas as noites. Depois vem a alimentação. Certos alimentos têm um efeito direto na produção hormonal. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, óleos vegetais refinados e farinhas brancas, são grandes sabotadores do equilíbrio hormonal. Eles inflamam o corpo, aumentam a resistência à insulina e dificultam a ação dos hormônios naturais. Por outro lado, alimentos integrais e naturais, como ovos, peixes gordurosos, como salmão e sardinha, castanhas, abacate, azeite de oliva extra virgem, sementes de abóbora e linhaça, vegetais crucíferos, como brócolis e couve, além de frutas vermelhas, são verdadeiros aliados hormonais. Eles fornecem o que o corpo precisa para produzir e equilibrar testosterona e estrogênio de forma inteligente, sem forçar. Há também alimentos que atuam como fito-hormônios, ou seja, compostos naturais que imitam a ação dos hormônios no organismo, mas de forma segura e equilibrada. Um exemplo clássico é a soja orgânica fermentada, rica em isoflavonas que se ligam aos receptores de estrogênio e ajudam a aliviar os sintomas da menopausa. Outro exemplo é a maca peruana, uma raiz tradicional dos Andes que estimula a produção natural de testosterona e melhora a disposição, o humor e o desejo sexual, tanto em homens quanto em mulheres. Mas o alimento mais negligenciado quando se fala em hormônios é a gordura boa. Muitas pessoas da terceira idade foram ensinadas a temer gordura, especialmente as saturadas. No entanto, os hormônios sexuais são produzidos a partir de colesterol. Sem gordura de qualidade na dieta, o corpo simplesmente não tem matéria-prima para produzi-los. Por isso, incluir diariamente azeite de oliva, óleo de coco natural, ovos inteiros, abacate e até uma pequena quantidade de manteiga de qualidade pode ser exatamente o que seu corpo está precisando para voltar a funcionar com vigor. E então vem o movimento. O exercício físico não só ativa o metabolismo, como também estimula diretamente a produção de testosterona. Mas não é qualquer exercício. Os melhores para esse fim são os treinos de força, como musculação, pilates com carga, exercícios de resistência com elásticos ou o próprio peso do corpo. Apenas 2 a 3 treinos por semana, com boa intensidade, já são suficientes para acionar os receptores hormonais e reativar o ciclo da juventude. Mas se você é do tipo que prefere atividades mais suaves, também há alternativas. Caminhadas ao ar livre pela manhã não só ajudam a regular o sono e melhorar o humor, como aumentam a produção de vitamina D, que, por sua vez, é fundamental para o equilíbrio hormonal. Além disso, caminhar sob o sol ativa o eixo hormonal hipotálamo-hipófise, regulando não apenas hormônios sexuais, mas também os de estresse. E falando em estresse, o maior inimigo silencioso da vitalidade após os 60 se chama cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse crônico, e ele literalmente inibe a produção de testosterona e estrogênio. Ou seja, quanto mais ansiedade, tensão, preocupação constante, menor será sua vitalidade. Por isso, práticas como meditação guiada, respiração consciente, pausas durante o dia e até conversas significativas com pessoas queridas não são luxo, são tratamento hormonal natural. Imagine que você acorda num corpo leve, sem dores nas articulações, sem aquele cansaço inexplicável que rouba o começo do dia. Você sente fome, mas uma fome boa, controlada. O intestino funciona como deveria. A memória parece mais afiada. O desejo de viver está ali, pulsando. Esse cenário, que muitos acreditam ser impossível depois dos 60, é o resultado de um sistema hormonal funcionando em equilíbrio. E o mais importante, ele pode começar com uma rotina simples, adaptada ao seu dia. Hoje, você vai conhecer uma rotina prática de 24 horas que desperta os hormônios da juventude, especialmente a testosterona e o estrogênio,
com ações que podem ser aplicadas mesmo que você esteja começando do zero. 0530. Despertar com luz natural e água com limão. O despertar deve ser calmo, mas firme. Nada de sonecas repetidas ou sustos com alarmes estridentes. Se possível, acorde com a luz do dia entrando pela janela. Isso ajuda o cérebro a regular o eixo hormonal que comanda não só o sono, mas também os hormônios sexuais. Comece o dia com um copo de água morna com suco de meio limão. Essa prática ajuda o fígado a ativar o metabolismo hormonal. Afinal, o fígado é quem metaboliza os hormônios usados. Um fígado lento é igual a um sistema hormonal estagnado. 06.0. Caminhada rítmica ao sol. Nada mais potente para estimular a produção hormonal do que o sol da manhã. Caminhar por 20 a 30 minutos em ritmo moderado ativa a produção de vitamina D, essencial para a síntese de testosterona e estrogênio. E não só isso, o sol ativa o relógio biológico, melhora o humor e prepara o corpo para um dia com mais energia. Faça dessa caminhada um ritual. Vá sozinho para meditar ou com alguém para conversar. O mais importante é se mover com constância. 070. Café da manhã. Estimulante de hormônios. Seu primeiro alimento do dia deve ser funcional. Sem açúcares, sem pães brancos, sem cereais processados. O ideal é uma refeição rica em proteínas, boas gorduras e antioxidantes. Exemplo de café da manhã. 2 ovos cozidos ou mexidos com azeite extra virgem. 2 colheres de abacate com limão e sementes de linhaça. Uma fatia de pão integral de fermentação natural. Ou 2 colheres de aveia hidratada com leite vegetal. Um chá de maca peruana com canela, sem açúcar. Essa combinação fornece colina, zinco, ômega 3 e fibras, todos essenciais para a produção e regulação dos hormônios sexuais. 09. 0. Exposição a tarefas com significado. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com hormônios? Tudo. A testosterona está associada a propósito, realização, produtividade. Quando você realiza tarefas que fazem sentido, o corpo entende que precisa de energia, foco e libido. Isso libera dopamina e, por consequência, aumenta a produção de testosterona. Por isso, não desperdice a manhã com passividade. Escolha uma tarefa: cuidar do jardim, escrever, resolver algo pendente, aprender algo novo. Seu cérebro vai agradecer. E seu corpo também. 11.0. Lanche com semente viva. Evite alimentos ultraprocessados. Opte por um lanche que ative os estrogênios naturais, especialmente se você for mulher. Opção ideal: um iogurte natural com uma colher de chá de semente de abóbora e uma colher de chá de chia hidratada. Ou uma pequena porção de tofu orgânico com azeite e ervas. Ou um punhado de nozes e morangos frescos. As sementes de abóbora são riquíssimas em zinco, que participa diretamente da conversão de colesterol em testosterona. Já a chia e o tofu fornecem lignanas e isoflavonas, que equilibram o estrogênio. 12.30. Almoço anti-inflamatório e pró-hormonal. Seu prato precisa ser colorido, com alimentos de verdade. Exemplo de prato ideal: uma porção generosa de vegetais no vapor, brócolis, couve-flor, abobrinha. Uma proteína limpa, peixe grelhado, frango caipira ou ovo cozido. Uma colher de azeite de oliva extra virgem como tempero final. Uma porção pequena de arroz integral ou quinoa. Sobremesa: um quadrado de chocolate, 70% cacau ou meia maçã com canela. Evite refrigerantes, sucos prontos e sobremesas doces. Eles desregulam a insulina, e insulina desregulada derruba seus hormônios. 13.30. Cesta rápida e consciente. Dormir por 15 a 30 minutos após o almoço melhora o equilíbrio do cortisol e estimula a regeneração hormonal. É comprovado, cochilos curtos ajudam na recuperação hormonal, especialmente se você teve uma noite de sono ruim. Apenas não ultrapasse 30 minutos para não entrar em ciclo profundo de sono e acordar grogue. 15.0. Hidratação. Plus. Ativação cognitiva. Beba um copo de água com uma pitada de sal rosa e suco de limão. Essa mistura melhora a absorção celular e mantém o corpo em estado de alerta.
Em seguida, ative sua mente. Leia um artigo, faça palavras cruzadas, aprenda algo novo. O cérebro também influencia seus hormônios. Um cérebro ativo protege o eixo neuro-hormonal. 17.0. Atividade física de baixo impacto. 10. Respiração consciente. Faça 20 minutos de exercício funcional. Pode ser uma sequência simples de agachamentos, alongamentos, polichinelos ou até dança livre. Mova o corpo com leveza, mas com consciência. Depois, deite-se por 5 minutos com os olhos fechados, respirando lentamente, e tente repetir mentalmente: meu corpo se fortalece, meus hormônios se equilibram, minha energia se renova. Pode parecer simples, mas a mente comanda o corpo, e o corpo responde. 19.0. Jantar. Leve, com foco na recuperação noturna. Seu jantar deve preparar seu corpo para dormir e regenerar. Sugestão: uma sopa de legumes com grão de bico ou lentilha, uma omelete com espinafre e cúrcuma, um chá de camomila com gengibre e hortelã, nada de frutas doces à noite. Elas atrapalham a liberação de melatonina. Evite jantar tarde. Quanto mais próximo do pôr do sol, melhor será a recuperação hormonal. 21.0. Ritual de desligamento hormonal. Apague as luzes fortes, desligue telas, tome um banho morno e, se possível, massageie seus pés com óleo de coco ou óleo de lavanda. Isso acalma o sistema nervoso e prepara a glândula pineal para a liberação de melatonina, que é, aliás, o gatilho da produção de hormônios sexuais noturnos. Antes de dormir, pratique a visualização hormonal positiva. De olhos fechados, imagine seu corpo como uma fábrica com engrenagens brilhando. Visualize hormônios sendo liberados como luz, indo até os ossos, músculos, coração e cérebro. Sinta o corpo regenerando. Isso cria um estado de receptividade que influencia diretamente o eixo cérebro-corpo. 22.0. Dormir em quarto escuro e silencioso. Dormir em total escuridão, com temperatura agradável e sem interferência de ruídos, ativa a liberação de testosterona e estrogênio entre as 23 horas e 4 horas da manhã. É neste período que seu corpo literalmente se reconstrói. Essa rotina não é mágica, mas é poderosa. Com constância, ela transforma não só os níveis hormonais, mas a forma como você se sente, age e vive. No próximo bloco, vamos entender como medir seus hormônios de forma natural, inclusive percebendo os sinais do corpo, e quando é hora de procurar um profissional para ajudar nesse processo de equilíbrio com segurança. Porque sim, envelhecer é inevitável, mas perder a vitalidade não é. Saber o que fazer é essencial, mas reconhecer quando o corpo está pedindo socorro é ainda mais importante. Porque o desequilíbrio hormonal não começa de repente. Ele se anuncia aos poucos, com sinais sutis, pequenos alertas que, se ignorados, crescem até virar sintomas que tomam conta da rotina. Entender esses sinais é o que permite agir cedo, com consciência, evitando problemas maiores. E o primeiro passo é deixar de pensar que cansaço, desânimo, perda de libido ou ganho de peso são apenas coisas da idade. A idade traz mudanças, sim, mas o corpo humano foi feito para se adaptar, não para falhar. Quando há um colapso na vitalidade, é sinal de que algo está desregulado. E na maioria das vezes, esse algo se chama hormônios sexuais desequilibrados. Vamos começar com os sinais mais comuns de queda de testosterona após os 60 anos, tanto em homens quanto em mulheres. 1. Cansaço crônico sem explicação. Acordar já cansado, mesmo após uma noite completa de sono, é um dos primeiros sinais. O corpo não produz energia suficiente porque o metabolismo está lento. Sem testosterona suficiente, os músculos não se recuperam, a força diminui e o corpo se sente sempre fora da tomada. 2. Perda de interesse sexual ou dificuldade de resposta. Esse sintoma é mais falado entre homens, mas afeta profundamente as mulheres também. Não é só a vontade que some. A sensibilidade, a lubrificação e até a capacidade de atingir prazer diminuem. Muitas mulheres acham que isso é natural da menopausa, mas na verdade é sintoma de um desequilíbrio evitável.
3. Ganho de gordura abdominal e perda de massa muscular. A testosterona é um dos hormônios mais anabólicos do corpo. Quando ela cai, os músculos afinam, o tônus diminui e a gordura se acumula, especialmente na região abdominal. E o pior, esse acúmulo de gordura piora ainda mais o desequilíbrio, já que a gordura visceral interfere diretamente na produção hormonal. 4. Dificuldade de concentração, memória fraca e desânimo mental. Você se esquece de coisas simples, demora para encontrar palavras, sente a mente lenta. Muitas vezes, isso é confundido com idade chegando, mas a verdade é que o cérebro também responde aos hormônios sexuais. A testosterona e o estrogênio protegem as conexões neurais e regulam neurotransmissores como a dopamina e a serotonina. 5. Irritabilidade, variações de humor e ansiedade sem motivo claro. Quando o estrogênio cai nas mulheres ou quando a testosterona oscila nos homens, o humor desregula. O corpo perde o equilíbrio emocional. Você se sente mais impaciente, chora com mais facilidade, se irrita com detalhes. São hormônios gritando por socorro. 6. Queda de cabelo e unhas fracas. Tanto o estrogênio quanto a testosterona estão envolvidos na saúde dos folículos capilares. Quando os níveis hormonais caem, o couro cabeludo perde força, os fios se tornam mais finos e quebradiços. As unhas descamam, lascam com facilidade e crescem mais devagar. 7. Alterações no sono. Insônia, dificuldade para dormir profundamente ou acordar várias vezes durante a madrugada são sinais de desregulação hormonal. Um corpo em equilíbrio dorme com facilidade e acorda disposto. Se isso não acontece, os hormônios estão fora do eixo. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Mas quando 2 ou mais surgem juntos e persistem por semanas, é hora de ligar o alerta. E se você está se perguntando se é possível acompanhar seus hormônios sem fazer exames caros ou depender de clínicas, a resposta é sim, pelo menos em parte. A autoavaliação corporal e emocional é o primeiro exame que você precisa fazer. Tire um tempo para observar. Como está seu desejo de viver, sua disposição e sua libido nos últimos 30 dias? Como você acorda? Com energia ou como se estivesse sempre em dívida com o sono? Está perdendo massa magra mesmo com a alimentação correta? Tem se sentido mais impaciente, distraído ou ansioso sem razão clara? Como estão suas unhas, seu cabelo e sua pele? Como está seu apetite por prazer, seja por comida, afeto, conversa, movimento? As respostas a essas perguntas já oferecem um retrato nítido do estado hormonal. O corpo fala, mas ele fala em linguagem sutil. Você precisa reaprender a escutar. Agora, quando buscar ajuda profissional? 1. Quando os sintomas interferem na qualidade de vida. Se você sente que está vivendo no automático, com sensação de apatia, tristeza constante, dores inexplicáveis, perda de memória ou falta de prazer, é hora de procurar um endocrinologista, um geriatra funcional ou um médico com foco em longevidade hormonal. 2. Quando há histórico familiar de desequilíbrio hormonal ou doenças hormonossensíveis. Se na sua família há casos de osteoporose, disfunção sexual precoce, problemas cardiovasculares ou depressão crônica, os hormônios podem estar no centro da causa e agir cedo evita consequências sérias. 3. Quando já tentou mudanças no estilo de vida e não viu resultados. Se você seguiu uma boa alimentação, dormiu bem, se exercitou e mesmo assim os sintomas não melhoraram, talvez haja bloqueios mais profundos, como resistência androgênica, síndrome metabólica, inflamação crônica ou deficiência de micronutrientes que impedem a produção hormonal. 4. Quando estiver pronto para monitorar, com sabedoria, o que realmente importa. Os exames mais comuns para avaliar hormônios sexuais incluem testosterona total e livre, estrogênios, estradiol, estrona, progesterona, importante também em homens, SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, DHEA, hormônio precursor da testosterona, cortisol, insulina e vitamina D, porque tudo está conectado. Mas atenção!
Interpretar esses exames requer mais do que números. Muitos médicos se baseiam apenas em faixas de referência, que são médias populacionais, e não necessariamente o ideal para você. Um bom profissional vai interpretar os resultados com base nos sintomas, na idade, no histórico pessoal e no estilo de vida. Reposição hormonal, quando necessária, pode ser uma aliada, mas ela não é a primeira opção. Ela é um ajuste fino. Antes de repor, é preciso investigar a causa. Por que seus hormônios caíram? Há algo sabotando seu corpo internamente? É inflamação? É estresse? É sono de má qualidade? E aqui está o ponto central. Não existe vitalidade duradoura sem consciência corporal. O verdadeiro segredo do rejuvenescimento não está numa fórmula mágica, mas na capacidade de observar, entender e agir com sabedoria. Agora que você já entendeu como funcionam os hormônios da juventude, como reconhecê-los no seu corpo e como ativá-los naturalmente, chegou a hora de responder à pergunta mais importante de todas: como manter isso tudo funcionando de forma estável ao longo dos anos? Porque mais importante do que um impulso de motivação por uma semana é a construção de hábitos que sustentem sua vitalidade para além do entusiasmo inicial. E aqui está a chave. O seu corpo quer colaborar com você. Ele não está contra você. Mesmo após os 60, o organismo continua sendo uma máquina adaptável, pronta para responder quando você envia os sinais certos. Vamos começar entendendo o que você deve evitar. Os grandes sabotadores hormonais invisíveis, que se infiltram no cotidiano sem serem percebidos e aos poucos silenciam a sua energia, desejo e clareza. Sabotador 1. Excesso de açúcar oculto. Mesmo quem já tirou o açúcar de mesa pode estar consumindo quantidades enormes sem saber. Pães integrais com melado, sucos de caixinha, molhos prontos, bolachas fitness. Tudo isso carrega picos de glicose. E o que isso faz? Desregula a insulina. E quando a insulina está desregulada, a testosterona despenca. O estrogênio vira um caos. O corpo começa a armazenar gordura em locais estratégicos, como abdômen e coxas, e a vitalidade desce ladeira abaixo. Sabotador 2. Falta de propósito. Esse pode parecer subjetivo, mas é absolutamente hormonal. Pessoas que não se sentem úteis, que não têm metas, projetos ou motivações, começam a produzir menos dopamina, o hormônio do engajamento. E sem dopamina, o corpo entende que não precisa manter altos níveis de energia. Resultado: apatia, cansaço, perda de libido. O que isso mostra? Que ter um hobby, um projeto pessoal ou simplesmente fazer parte de algo maior é mais poderoso do que se imagina. Sabotador 3. Ficar sentado o dia inteiro. O corpo humano foi feito para o movimento. Sentar-se por horas todos os dias sem pausas bloqueia o fluxo linfático, reduz a oxigenação dos tecidos e interfere na produção de DHEA, um precursor fundamental da testosterona. Uma pausa de 3 minutos a cada 60 minutos sentado já muda esse jogo. Levante, estique os braços, respire fundo, ande um pouco. É simples e poderoso. Sabotador 4. Álcool constante, mesmo que em pequenas doses. Muita gente acredita que uma taça de vinho por dia é saudável. Mas o álcool, mesmo em quantidades pequenas e contínuas, interfere na função hepática. E o fígado é o órgão responsável por metabolizar os hormônios. O álcool também reduz os níveis de zinco e magnésio, 2 nutrientes essenciais para a produção de testosterona e estrogênio. A regra é clara: se quiser manter a juventude hormonal, o álcool precisa ser uma exceção, não um hábito. Sabotador 5. Falta de intimidade com o próprio corpo. Sim, a desconexão consigo mesmo também adoece os hormônios. Quando a pessoa deixa de tocar o próprio corpo, de olhar para si com respeito, de praticar o autocuidado, inclusive o prazer, ela envia ao cérebro o sinal de que não precisa mais produzir nada. O cérebro responde reduzindo a liberação de hormônios sexuais. Manter contato com o corpo, estimular o toque consciente, resgatar o desejo com carinho, mesmo que aos poucos, é essencial para manter o sistema hormonal vivo.
Agora que sabemos o que evitar, vamos para o plano de manutenção prática de 5 passos. Ele não exige dinheiro, mas exige constância. Pense como um manual diário para manter seu corpo em modo juventude, mesmo com rugas, cabelos brancos e marcas do tempo. Isabelas e passo 1. Proteína, gordura boa e fibra em todas as refeições. A cada refeição, pense: tem proteína aqui? Tem gordura boa? Tem fibra? Exemplo: no café da manhã, ovo, proteína, abacate, gordura e sementes, fibras. No almoço, peixe, azeite e vegetais. No jantar, sopa de lentilha, azeite e folhas verdes. Esses 3 elementos são a base de qualquer alimentação pró-hormonal. ETUS. Passo 2. Movimento diário. Mesmo que por 10 minutos, não precisa ir à academia, mas precisa se mexer. Todos os dias. Suba escadas. Ande pela casa com mais ritmo. Faça uma sequência curta de polichinelos, agachamentos ou alongamentos ao acordar. O corpo que se move é o corpo que envia o sinal. Preciso de testosterona, preciso de estrogênio, preciso de energia. Passo 3. Exposição diária à luz solar natural. Bastam 15 minutos, preferencialmente antes das 10 da manhã. A luz natural ativa a produção de serotonina, melhora o sono, regula o cortisol e estimula a síntese de vitamina D, uma das peças mais importantes para o equilíbrio hormonal. E o melhor, é de graça. Passo 4. Ritual noturno de desaceleração. Antes de dormir, desligue as telas, apague as luzes fortes. Tome um chá de ervas, como camomila ou passiflora, respire fundo e prepare o corpo para dormir. A regeneração hormonal acontece durante a madrugada, mas só se o sono for profundo. Invista no seu quarto. Ele é seu spa de recuperação noturna. Passo 5. Contato íntimo com o prazer. Em qualquer forma, prazer não é só sexualidade. É olhar no espelho e gostar de si. É ouvir uma música que arrepia. É receber um carinho. É se permitir sorrir, tocar, respirar com presença. O prazer estimula dopamina, ocitocina, serotonina, e tudo isso favorece o equilíbrio dos hormônios da juventude. E aqui vai um bônus. Se você quiser potencializar tudo isso com um suplemento natural, converse com seu médico sobre maca peruana, tríbulos terrestres, ashwagandha, óleo de prímula, vitamina D3 e magnésio. Esses compostos, se bem dosados e acompanhados, ajudam a estabilizar a produção hormonal com segurança, especialmente se você estiver em transição de fases, como a menopausa ou andropausa. Chegamos ao fim desse vídeo, e talvez você esteja se perguntando: será que ainda dá tempo? A resposta é: sim, sempre dá tempo. Seu corpo é inteligente, e ele responde rápido quando é tratado com respeito. Cada decisão que você toma hoje, ao comer, se mover, descansar ou até pensar, comunica ao seu organismo se ele deve envelhecer ou florescer. E agora que você aprendeu tudo isso, o convite é simples. Volte a cuidar dos seus hormônios como quem cuida de um jardim, com paciência, com presença e com a certeza de que, mesmo após os 60, você ainda pode florescer.